Boa noite, pessoal. Mais uma vez, estamos aqui na nossa live aqui com a nossa família, dos amigos de nosso lar e mais uma vez na nossa interação, buscando trazer esse conhecimento, esse amor da doutrina espírita, né, essa ciência, essa filosofia, essa religião, mas acima de tudo, esse consolo que a doutrina espírita traz para cada um de nós. A gente está aqui sempre aprendendo uns com os outros, né? Então, se a gente falar alguma coisa que está meio atrapalhado ou alguma coisa que não é bem exatamente aquilo, nos ajudem, né? Nos façam a sua colocação, que a gente está aí para se ajudar. Mas hoje, aí eu convidei hoje a Elisete, né? Elisete Panazolo, ela é coordenadora dos estudos que eu participo lá em Caxias do Sul. Aliás, lá não, de forma online, com o pessoal de Caxias do Sul. E então, através disso, nós vamos conversar a respeito dessa questão que é a reencarnação, né, esse processo reencarnatório, em cima, baseado nos capítulos 12, 13 e 14 de Missionários da Luz, mas como o tema é muito amplo, né, não dá para a gente amanhecer aqui conversando sobre isso. A gente tem que trabalhar, todo mundo precisa, e é muita coisa. Então, vamos fazer em partes, né? Em outros momentos a gente vai estar abrangendo novamente esse tema, né? Mas como a gente sempre faz, vamos iniciar com a nossa oração e aí uma mensagem e a gente dá sequência no assunto, tá bom? Então tá. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade bendita. Obrigado aos mentores e amigos, dos amigos de nosso lar, os nossos anjos da guarda, a todos os espíritos amigos que estão aqui conosco, nos abraçando, nos apoiando, aqueles que conosco vêm aprender, os que estão para nos ensinar, para nos auxiliar e conduzir este trabalho. Senhor, este trabalho é teu, ele não é nosso. Por isto, que possamos ser os teus mensageiros, os teus aprendizes, e através da luz do teu carinho, que possamos, Senhor Jesus, compreender os teus ensinamentos, fazer, Senhor, também de nós as palavras do teu discípulo, para onde nós iremos, Senhor, se somente tu tem palavras de vida eterna. Então, que essa eternidade da vida que nos abraça, que esta doutrina espírita que nos abriga e nos consola, possa trazer a nós as respostas e os ensinamentos. Muito obrigado por mais este momento. Que assim seja. Eu trouxe uma mensagem para a gente fazer de abertura, de início, que se encontra nesse livro Estradas e Destinos, né, do Chico, por espíritos diversos, que de uma certa forma, vamos dizer assim, exemplifica na prática esse assunto que a gente vai estar abordando aqui nessa noite de hoje, né? O tema dele, o título, perdão, é Escola Santa. E ele diz assim: é meu desejo afirmar-vos, devedor que tenho sido, que a lepra não vem de nós, sem ter um justo sentido. Segundo as lições da terra, que a verdade nos aponta, a vida até hoje é de existência sem conta. Muitas vezes renascendo, que ser alto, chefe ou rei, exterminei multidões, rasgando normas de lei. Por séculos fui assim, orgulho vão que se expande, domínio da crueldade, na mania de ser grande. Até que um dia, cansado de ser déspota, violento, pedi a Deus me prendesse na cela do sofrimento. Dos céus chegou-me a resposta: teria eu, doce cruz, renascendo, minha mãe quis chamar-me por Jesus. Para esquecer o passado e elevar o coração, tive um reino de feridas e um trono de solidão. Sofri e chorei, entretanto, ante o Mestre Nazareno, tem agora a lepra santa que me ensina a ser pequeno. Jesus Gonçalves. Então, esse poema, ele exemplifica, vamos dizer assim, essa questão toda que é
a, a reencarnação, que é uma bênção, né, de Deus a todos nós, por estarmos mais uma vez aqui, refazendo, reajustando, né? Porque estamos num planeta de provas e expiações. Se não tivéssemos ajustes, estaríamos em missão, estaríamos muito mais elevados, né? Então, eu passo a ti agora, Elisete, para fazer as próximas considerações. Então, boa noite a todos. Assim, muita alegria a gente estar aqui para falar de um assunto que muitas vezes nos coloca em questionamento com as pessoas que nos perguntam o que é o espiritismo, o que é essa reencarnação que a doutrina espírita defende. Então, igualmente, como a Débora colocou, nós somos estudantes da doutrina espírita e como facilitadora do grupo de estudo, do qual eu tenho o prazer de ter a Débora como minha colega de estudo, nós sabemos o quanto nós precisamos estudar, o quanto nós precisamos compreender a doutrina espírita, porque é muito frequente atualmente, que bom que isso está se tornando uma coisa muito rotineira, das pessoas simpatizarem com a doutrina espírita, perguntarem, questionarem, se interessarem, estudarem a doutrina espírita. Então, é muito frequente, muito comum que alguém nos diz assim, o que é reencarnação? Afinal, me explica. Então, é muito importante que nós tenhamos claro o conceito de um dos grandes pilares da doutrina espírita, que é a reencarnação. Então, o que é reencarnar? Então, para que a gente fale do tema reencarnação, a gente tem como base, e esse está sendo um dos livros de obra que o nosso grupo de estudo está concluindo, que é o livro Os Missionários, por Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. E ele é um livro tão rico, tão rico, tão rico de aprendizado para nós estudantes, para nós, né, aprendizes da doutrina espírita, seguidores da doutrina espírita, divulgadores da doutrina espírita, que tem conceitos maravilhosos. E a gente até havia se proposto, como a Débora falou, de falar hoje do capítulo 12, 13 e 14, que são capítulos que abordam fortemente a questão da reencarnação. Porém, quando a gente vai se deparando com a profundidade, com a complexidade, que de certo modo é o assunto, com a abrangência da extensão de tantos detalhes que envolvem a reencarnação, então eu quero dizer que ao invés de nós abordarmos capítulo 12, 13 e 14, a gente vai falar do capítulo 12 hoje. E se alguém tiver depois curiosidade, assim, fique tocado pelo assunto e quiser buscar, lógico, dentro da literatura espírita, nós temos muitos livros que abordam isso. Mas em função de nós falarmos, então, do livro Os Missionários, terceira obra do André Luiz, da vida no mundo espiritual, então a gente vai falar do capítulo 12. E o capítulo 12, ele tem assim uma enormidade de explicações, de conceitos. Então, o que eu achei por bem? Eu achei por bem destacar alguns pontos fortes do capítulo 12, e nós vamos fazer uma interação aqui entre eu e a Débora, enfim, nós somos colegas de estudo, né? E aí a gente vai falar sobre esses assuntos, porque são frases fortes, são parágrafos instrutivos, é muito, muito bonito, né? Então, o capítulo 12 de Missionários chama Preparação de Experiências. Então, aí, uma das frases que ele vai abrindo o capítulo diz: reencarnar. O que é reencarnar? Reencarnar é voltar ao rio da vida física. Eu achei tão bonito como ele abre esse capítulo, voltar ao rio da vida física. O que um rio
para onde caminha um rio, né? Então, um rio, sempre no curso de suas águas, vai caminhando, né, fazendo o seu trajeto, cumprindo suas tarefas, a sua missão de rio, né? E vai desaguando, encontrando outros rios e desaguando no mar, né? No grande agrupamento de águas. Assim é a vida física. Nós vivemos vidas cumprindo o nosso papel de aprendizes de marcha de evolução, nos servimos de outros que também vivem a marcha junto conosco. Muitas vezes, ou quase sempre, na nossa condição de planeta de provas e expiações, não cumprimos, nunca cumprimos integralmente o propósito a que nós nos propusemos no projeto reencarnatório. E aí nós precisamos retornar, e a misericórdia divina, então, dentro de um dos pilares da doutrina espírita é retornar inúmeras vezes no rio da vida física, de modo que nós possamos aprender o curso da evolução espiritual. E a doutrina espírita nos ensina que, pela misericórdia de Deus, ele nos faculta o retorno para nós refazermos aquilo que nós não conseguimos fazer perfeitamente. Então, no curso das nossas vidas, milhares de oportunidades que temos de retornar à carne, vamos cumprindo um pouco por vez o curso da vida física, no sentido do aprender a conviver. E aí ele diz o seguinte, ó, voltar ao rio da vida física, assim o exige, e não devemos perder a oportunidade de caminhar ao necessário resgate, no sentido de santificar o coração. Então, vou aproveitar a oportunidade que o Pai nos dá a refazer o curso nesse rio da vida física. Nós temos a oportunidade de aprender a conviver fraternalmente, santificando o nosso coração. O que é santificar o nosso coração? É no aprendizado desta educação de sentimentos do nosso coração, tornar, aprender, internalizar um coração que nele, quando eu falo em coração, eu falo em espírito, a gente fala em coração no sentido do sentimento. Então, que o nosso espírito internalize e ofereça um coração mais santificado no que tange a aprender a ser mais fraterno, a dar o perdão recíproco, conviver na aproximação fraternal, que é um dos grandes problemas da felicidade humana. Quando nós convivemos de modo fraternal, nós aprendemos a ter um coração menos egoísta, menos orgulhoso, menos vaidoso, menos individualista. Então, nesta proposta de repetir as caminhadas, nós somos privilegiados com a felicidade de alcançarmos esta, então, essa magnitude de felicidade que é construção do aprendizado do sentimento humano e assim no aperfeiçoamento espiritual. Então, não sei se a Débora quer aproveitar, fazer uma colocação em cima disso, depois a gente vai seguindo, então, com os trechos do capítulo 12. Até é uma questão essa da reencarnação, né? O capítulo 7, né, do Livro dos Espíritos vem tratar essa questão, né? E colocar ali na questão 330 exatamente esse ponto, né? Que a reencarnação ela é uma necessidade, né, dos espíritos, né, no seu aperfeiçoamento, na sua evolução, né, e
Até ontem nós chegamos a trabalhar aqui a questão durante o Evangelho no lar, no estudo também do Evangelho segundo o Espiritismo, e o capítulo 13 ele vem falar também dessa questão, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Então ele fala dos diferentes mundos e vem falar exatamente essa questão da depuração, né? Que pela depuração, através do perdão, através das minhas atitudes, eu vou depurar não apenas um corpo físico que vai evoluir na medida que eu vou progredindo e alcançando e merecendo mundos mais evoluídos e mais felizes, mas também o meu espírito vai se livrando, né, daquelas mágoas, dos vícios, do ódio, do rancor, né, que me prende exatamente a esses mesmos espíritos que se afinizam com isso, né, a todos estes, né, que estão nesse ambiente, nesse círculo de dor, né? Porque acaba se tornando um círculo, né? Então, muitas vezes, o nosso ambiente familiar, o ambiente onde nós vamos reencarnar e aqueles próximos, são estes ambientes, são essas pessoas, melhor dizendo, estes espíritos, que têm estas mesmas necessidades e falhas morais, vamos dizer assim, das quais eu também tenho, né? Se estamos aqui, todos temos, e todos somos imperfeitos. Então, o que é muito importante para a gente ter claro esse processo do que é a reencarnação? Somos espíritos que, neste momento, encarnados, usamos um aparelho físico, um corpo físico, que é um santuário divino, que nos é dado como um instrumento de experienciação das nossas tarefas diárias, das nossas convivências, das nossos resgates de coisas que não conseguimos fazer. Então, viemos nesta vida, nosso espírito que o nosso espírito que é um espírito imortal, ganha a oportunidade da reencarnação, que é retornar à vida física, ou usando um aparelho físico, nesse estado que se encontra no uso do aparelho físico. Lá no Livro dos Espíritos, o Kardec fala claramente que chamamos, então, que esse espírito é reconhecido e nomenclado como alma que habita o corpo físico, e nessa caminhada física, na experienciação do convívio, nós aprendemos do erro e do acerto, do aprendizado, da internalização. Quando nós vamos... as dores são as nossas grandes mestras. Então, no decorrer da nossa vida física, nesse processo de aprendizado de retorno à carne, ele é um presente que o Pai nos dá para que, na nossa qualificação espiritual de perispírito e de espírito, nos foi dado este corpo físico para, na existência humana, experimentarmos a evolução pelo aprendizado, pela responsabilização, pela convivência, trazendo, muitas vezes, na vida atual, as nossas propostas de reparo daquilo que não conseguimos fazer. Então, essa é a grande, digamos, a grande presente que é a reencarnação. É retornar para fazer melhor o que não conseguimos fazer. Só fazendo uma colocação rapidamente, se não querendo, né? Só, assim, pessoal, se vocês quiserem colocar algum questionamento, alguma colocação, vocês podem estar colocando aqui, né, nos comentários, e além de colocar aqui na tela, no final a gente interage com vocês para poder deixar o assunto fluir mais tranquilamente, tá bom? Vocês fiquem tranquilos, pode colocar qualquer questionamento, a gente vai estar conversando a respeito aqui do tema e fazendo alguma colocação, e eu chamo já vocês a nos auxiliarem, vão colocando, aqueles que já leram, nos auxiliem aí com os temas também, tá bom? Então, prosseguindo com o capítulo 12. Aí ele diz o seguinte, esse capítulo 12 é o André Luiz, assessorado pelo seu instrutor chamado Alexandre, ele vai tomando ciência do que é um projeto reencarnatório. O que é se planejar
o retorno. Então, é esse planejamento. Aí o Alexandre diz o seguinte para ele, porque eles estão lá no mundo espiritual, o André Luiz é um aprendiz que nos traz, então, desvenda o que é a vida no mundo espiritual. Aí ele diz o seguinte, mas, como acontece sempre, os heróis da promessa que somos nós, enquanto estamos habitando o mundo espiritual, fraquejam na realização. Quase sempre fraquejamos, porque nos apegamos mais aos próprios desejos do que à compreensão da vontade divina. Sempre o velho círculo vicioso, quando no momento do preparo da reencarnação, desvelamos-nos em prometer fidelidade e realização, mas logo que nos apossamos do corpo físico, quase sempre voltamos ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis divinas. O que ele está querendo dizer aqui, o Alexandre, que é o instrutor do André Luiz? Quando nós desencarnamos, nós voltamos ao mundo espiritual, passado o tempo de perturbação, de acordo com o grau do espírito, nós reconhecemos as nossas falhas e concordamos em retornar. Depois a gente vai falar sobre, se der tempo hoje, se não no próximo encontro, sobre encarnações voluntárias e compulsórias. A gente vai falar depois sobre isso, para a gente não se ater e não escapar muito do assunto. Quando nós voltamos ao mundo espiritual e passado esse momento em que há um interesse e uma concordância de que nós precisamos voltar, então a gente é chamado nesse projeto de preparar o retorno. Nesse momento, nós espíritos que estamos lá no mundo espiritual prometemos que sim, a gente reconhece as nossas falhas, reconhece que errou, promete que vai se comportar tudo direitinho, voltamos ao mundo físico e a carne, os desejos próprios, as tentações, a rapidez de atender aos nossos interesses mais imediatos, nós nos esquecemos do que prometemos. E aí nos repetimos o grande círculo vicioso que é repetir, repetir, repetir. E aí, como nos diz a literatura espírita, quase sempre pouco avançamos porque desperdiçamos as oportunidades. Então, o Alexandre, ele diz, olha, o corpo físico, ele é um obscurecimento das promessas que se faz no mundo espiritual. Mas trazemos guardadas na nossa consciência. Caberá a nós, agora, tomando ciência da vida que nós temos, aproveitar as oportunidades para cumprir o desenvolvimento das virtudes divinas que nos levam ao degrau acima. Se você vai querendo colocar alguma coisa, Débora, senão eu vou prosseguindo. Não, eu só ia fazer assim uma colocaçãozinha no meio, até para aqueles que daqui a pouco não conhecem a doutrina espírita, né? Mas já vai reencarnar, vai voltar com o mesmo corpo, que muitas pessoas têm esse pensamento, né? Por não conhecer a doutrina espírita, ainda existe esse pensamento, não, nós não retornamos com o mesmo corpo físico, né? Então, essa carne... Acho que é importante até colocar como se desenvolve esse processo de reencarnação. Eu acho que em cima disso, não sei se queres que eu coloque alguma coisa nisso, que é o seguinte. Muito bem. O espírito entra em processo de reconhecimento que é preciso retornar. Vamos imaginar, assim, que eu entro num departamento em que eu começo a me preparar a retornar. Nesse período, não é de uma hora para outra. Isso demora anos de preparo. De acordo com a minha capacidade de entendimento e do meu grau de responsabilidade que eu já desenvolvi, será mais rápido ou menos rápido. Então, o espírito, ele vai entrar em
salas de aula, em departamentos de estudo, em departamentos de aprendizado, em escolas. Então, imaginem que o espírito vai receber uma pastinha. Lá neste momento que ele começa o processo da reencarnação, ele vai conhecer também quem vai assessorá-lo na próxima encarnação. Então, a gente sempre, na encarnação, a gente vem com o nosso benfeitor, que vai nos acompanhar toda a vida física, do início dessa preparo da reencarnação até o momento do retorno ao mundo espiritual. Quando o espírito aceita esse processo de aprendizado, ele adentra a uma preparação. Vamos dizer que ele ganha uma pastinha e ele conhece, então, como disse o seu benfeitor. Daí ele começa a participar de aulas de medicina, de biologia, de psicologia, de sociologia. Ele começa a se preparar e vai compreendendo gradativamente como ele pode colaborar e opinar e compreender essa nova oportunidade de reencarnação. Isso também implica em poder tomar. Tem espíritos que não tomam conhecimento, a gente vai entrar depois para falar, nem que seja numa outra live ainda, que são as reencarnações compulsórias, mas ele vai conhecer o corpo que ele vai ter. Ele vai ter um esclarecimento da vida estimada que o espírito vai ter encarnado, a vida física, né? Ele vai se colocar e vai ajudar a escolher as provas, as dificuldades que ele vai ter, porque nas dificuldades que ele mesmo vai escolher, por quê? Porque ele se acha, ele vai achar, vai concordar que passando pelas dores que ele causou aos outros, vai ser a grande escola do aprimoramento. Então, se eu me coloco na vivenciar a dor que eu causei ao outro, eu posso compreender e reparar na dor. Seria, digamos, obrigatório eu passar pela... É obrigatório que eu passe pela mesma dor que eu causei? Não, não. Deus é tão misericordioso e tão maravilhoso que Ele nos permite que, se nós nos colocarmos a serviço do amor, do perdão, do compartilhamento, de ser um divulgador das boas obras, não há necessidade, a gente não precisa confundir que, na vida anterior eu matei alguém, então eu devo morrer. Não, nunca é assim. O plano reencarnatório não é repetir o mesmo erro que eu fui o agente. Não. Ele é a oportunidade, através do bem, reparar um dano de uma forma mais amorosa, mais produtiva. Porque se a lei do talhão, que é se matou, vai morrer. Isso, Jesus, na sua vivência... É a lei de amor, né? Exato. Jesus, quando veio encarnar, veio exatamente trazer em prova de exemplo que não é através da dor. Machucarei com a mesma dor que me fez mal, ou então a dor que eu causei eu vou vivenciar. Nada disso. Jesus quebrou esse círculo vicioso digamos assim, equívoco humano que a gente pode ter. Não. Só o amor repara. E pelo amor se passa pelo perdão. Que era uma forma que o pessoal tinha para, vamos dizer assim, essa lei antiga, como tu mesma colocou, né? Era uma forma, era uma cultura, melhor dizendo, né? Exemplificada, vivida, colocada na época, pela falta de disciplina que existia, né? Entre o povo naquele momento em que se vivia, né?
que gradativamente isso foi mudando, né? E aí, com a vinda de Jesus, exemplificando a lei de amor, né? Mostrando exatamente isso, né? Eu matei alguém nessa encarnação. Não, eu não tenho que vir sofrendo, sendo assassinada na outra encarnação. Não, Nunca, pelo nunca. contrário, né? Eu tenho a Tem reencarnação já inclusive, é um amor de Débora, Deus. tem inclusive no capítulo 12 um caso de uma pessoa que mata e ela vai, nessa vida aqui, ela vai vir com um projeto de ser uma pessoa que vai reparar pelo amor, ele vai ter uma úlcera de estômago. Olha, porque É, ele sim, escolhe passar e por até isso. mesmo essas dificuldades que nem tu colocou, né? Elas são solicitadas por nós por conta dos vícios, por conta das inclinações, vamos dizer assim, para o lado errado, para as coisas que ainda são coisas que nós gostamos e nos afinizamos, embora sejam erradas. Então a gente pede essas limitações, né, para evitar que a gente caia novamente no mesmo erro. Embora a gente ainda São resbale nessas situações, né? os limites humanos que nós ainda achamos necessário para nós. Porque por Deus não é necessário nada disso. E aí, baseado nisso que tu coloca no capítulo 12, ele fala, é isso aí, ó, o amor cobre multidão de pecados. É exatamente esse exemplo que Jesus veio trazer. E Pedro, lá na carta, a segunda carta de Pedro, ele fala exatamente disso. Então, o próprio Pedro foi a duras penas aprendendo com a convivência com Jesus, que não era necessário, tanto que Jesus diz, embainha a tua espada, não é por aí. E aí ele aprende a duras penas no aprendizado da dificuldade humana, que só o amor cobre a multidão de pecados. E aí, no capítulo 12, o Alexandre fala também da noção de responsabilidade, da noção do que nós estávamos falando ontem, o ser humano, na sua evolução, ele vai aprendendo, desenvolvendo a sua intelectualidade, que é o aprendizado. Por isso que lá para trás é que nós achávamos que era né, a lei do Italião, né, dente por dente, olho por olho. Jesus vem, quebra esse modo de ser, né, traz uma nova maneira que é pelo amor, né? E o Alexandre vai dizer que a escolha das provas, o modo de desenvolver o projeto reencarnatório está ligado no grau de responsabilidade que o espírito, que a alma agora encarnada, consegue desenvolver, assumir e captar e empregar na sua conduta humana. Então, de acordo com o meu grau de compreensão, eu sempre digo que aprender é apreender. Isso eu aprendi com colegas da doutrina espírita que fazem as suas palestras. Inclusive, o Marcelo Chua fala muito disso, do apreender, né? Que ele diz que é o seguinte, o que é apreender? Quando eu apreendo em mim o conceito. Quando eu aprendo, eu me torno responsável. E quando eu me torno responsável, eu consigo olhar as minhas falhas não com culpa e remorso, e sim com responsabilidade. Guardar o conhecimento adquirido, né? Conservar ele, né? Não tão somente guardar, é implementar. Colocar na prática. Sublimar, colocar na prática da minha conduta a minha responsabilidade. Isso me faz um ser humano diferente, me faz um cristão diferente, me faz um espírita diferente, porque eu começo a compreender o meu grau de responsabilidade do que é viver de modo fraterno. E aí ele diz o seguinte, ó, o problema da queda, aí eu estava dizendo que a gente vem, o próprio Alexandre diz, né, para o André Luiz, olha, lá no mundo espiritual, então a gente fica muitas vezes, inclusive o processo de preparo dessas reencarnação, que a gente chama de processo reencarnatório, ele tem tempos diferentes para determinados espíritos, né? Então, vamos lá. Tem espíritos que demoram 20 anos se preparando,
Tem espíritos que demoram 30 anos se preparando no mundo espiritual, tem espíritos que demoram 5 anos, tem espíritos que voltam imediatamente. Então, assim, ó, o grau e o tempo que vai determinar o preparo dessa reencarnação é de acordo com a compreensão que o espírito teve. Não há uma regra geral, né? Não é uma regra geral. Se nós desencarnamos de infinitas formas diferentes, nós reencarnamos de infinitas formas diferentes. Cada processo reencarnatório é particular. Tem um mentor, tem um grau de aprendizado, tem um processo de estudo, tem a aceitação do espírito, tem as determinações das encarnações. Então, é muito complexo. Isso envolve muitos trabalhadores do mundo espiritual. São equipes e equipes e equipes de engenheiros biólogos, né? biólogos, geneticistas, conselheiros, instrutores espirituais que nos preparam para essa encarnação. Então, é muito, como é que eu vou dizer? É bem complexo, cada caso é um caso. Exatamente, não é simples reencarnar. Por esse motivo que se nós estamos aqui, a gente tem que agradecer a Deus. Porque assim, ó, é a grande oportunidade que nós conseguimos implementar. Ganhar um corpo físico, ganhar uma família, voltar no ambiente que nos coloca com os nossos desafetos, fazer diferente. Então, que a gente tenha muito claro o presente, que é viver uma nova reencarnação. É um presente, é um privilégio. Quantos espíritos estão no mundo espiritual pedindo para reencarnar? A fila de lá para cá é grande, né? Então a gente tem que valorizar o tempo que está aqui, né? Outra coisa, esse corpo físico que é uma máquina espetacular, tudo funciona perfeito e que nós não aproveitamos bem, que nós descuidamos da nossa alimentação correta, do nosso repouso correto, do nosso grau de equilíbrio, da nossa serenidade. Tudo isso vai atrasando a nossa escada evolutiva. Então, quando a gente toma consciência da responsabilidade que é reencarnar, tudo muda. Tudo muda. Por quê? Porque eu sou o agente mais interessado quando eu tomo conhecimento de fazer um aproveitamento da minha encarnação. E aí ele diz o seguinte, até para falar da responsabilidade, o problema da queda. Então, quando a gente não aproveita bem, a gente fala que a gente tem quedas espirituais de não aproveitamento. Ele diz, é também uma questão de aprendizado. Então, nós precisamos aprender como ser espíritos que bem aproveitam a oportunidade da reencarnação. E ele diz o seguinte, então, é uma questão de aprendizado. E o conhecimento, a intelectualidade, o estudo e o conhecimento da doutrina espírita não abre as portas, nos tira o véu da obscuridade. Então, feliz de nós que temos isso hoje, uma doutrina clara, uma doutrina racional, uma doutrina esclarecedora, uma doutrina que nos consola nas dificuldades e nos faz compreender que a oportunidade da dor são oportunidades que nos ensinam a aproveitar as dificuldades na resignação, nas oportunidades de perdão que nos são dadas. Então, é um privilégio. E aí ele diz assim, para a gente só continuar a frase, o problema da queda é também uma questão de aprendizado. E o mal que existe entre nós indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração corrigida. Então, quando nós nos desequilibramos, nós podemos causar mal a nós e aos que estão próximos de nós. E aí ele diz o seguinte, ó, a evolução confere-nos poder, porque é dado ao espírito ser senhor de sua encarnação, o livre-arbítrio.
mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. Por isso que são necessárias milhares de encarnações, porque nós demoramos a aprender como usar esse poder de modo harmonioso e produtivo. Aí ele diz o seguinte, a racionalidade. O que é a racionalidade? É o aprendizado, a intelectualidade, o esforço próprio de querer fazer melhor oferece campo seguro para essa caminhada. Entretanto, André, olha o que o Alexandre está dizendo. Nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades. É preciso ser responsável. E nem é justo tenhamos tão somente o raciocínio, mas também a luz do amor. Então, olha só, o que ele está dizendo? É difícil. Gente, é difícil, porque exige que nós conheçamos, nos tornemos responsáveis e desenvolvamos o amor, que é a convivência fraterna. É muito difícil fazer uma caminhada produtiva, porque ainda somos muito crianças espirituais. Nós somos aprendizes em marcha. Então, erramos, acertamos um pouquinho, erramos mais um pouco, acertamos mais um pouco, e assim vamos levando a encarnação. Se quer ir colocando alguma coisa, né, Débora, pode ir colocando. Essa situação que ele vem analisar, né, no capítulo 12, ali por em diante, até às vezes me foge o nome dos personagens, aí me ajuda. É o Sigismundo, seria a reencarnação do Sigismundo. O Sigismundo ele vai tratar mais no capítulo 13. Aqui, mais direto ali, mas vai adentrar. Olha só, todo esse levantamento do processo reencarnatório se dá ao fato do pedido do processo de reencarnação do Sigismundo e Sim. da dificuldade dos encarnados que estão aqui em receber esse espírito. Sim. É o Sigismundo. O Adelino. Adelino e a... Me fugiu o nome da... Me deu um branco agora. Mas assim, só para esclecrecer ao pessoal, o Sigismundo, ele... a Raquel, isso. O Sigismundo queria ficar com a Raquel, né? Ficar com a esposa que era do Adelino na encarnação anterior. O fato que aconteceu passada. Na encarnação anterior a esta que está sendo tratada no livro, o Sigismundo teria assassinado, então, o esposo da Raquel, o Adelino, para que ele pudesse ficar com ela. Ficar com a Raquel. Isso. Então, o que a gente vê? Exatamente essa questão, né, que a gente colocou até aqui, né? A questão do círculo de vício de mágoas, de ódio, né? E de obsessão também ao mesmo tempo, porque dificilmente aquele que é assassinado, não que não aconteça, acontece também a questão do perdão, da superação dessa traição, vamos dizer assim. Mas como é muito comum, pela complexidade e pela forma como aconteceu o desencarne, que gere toda essa repulsa, né, entre eles, e essa reencarnação que vem eles, e que vem trazendo, então, essa questão que ele vai explicando aqui, para que os três reencarnem e tenham essa convivência familiar, é exatamente um ajuste para a lei de amor se concretizar entre eles, né? Então, além do progresso pessoal, mas vem trazendo de uma forma mais ampla essa questão de um ajuste geral, né? Para a gente figurar os personagens, olha só, então, vamos naquilo que tu colocaste ali, ó. Temos um Adelino, uma Raquel e temos um Segismundo. Numa encarnação anterior, houve um assassinato para um ficar com a mulher do outro, que em resultado não ficou, ela cai em prostituição, aí o Adelino vai para o mundo espiritual com muito ódio do seu algoz, né, que foi o Segismundo, ele entra em processo de revolta, né, e aí o próprio Segismundo não tem sucesso com o feito dele, ele desencarna também em remorsos e vai reconhecer no mundo espiritual a grande besteira que ele fez. Aí a Raquel, que era mais evoluída, já no mundo espiritual já perdoa.
O Adelino lá diz que perdoa, assim, mais ou menos. E aí, o que acontece? Aí vem um Segismundo que se dá conta da bobagem que ele fez, começa a trabalhar no bem, lá no mundo espiritual. E ele já começa a acumular, digamos, créditos espirituais, porque ele está atuando no bem ainda no mundo espiritual. Quando, por intercessão dos amigos, né, de espíritos amigáveis a Raquel e ao Adelino, eles conseguem, então, a reencarnação da Raquel e do Adelino. A Raquel e o Adelino voltam para o mundo espiritual e já se casam aqui. Então, essa história se passa num momento que o casal já retornou para o mundo espiritual, que é a Raquel e o Adelino, eles já têm um filhinho, e agora o Segismundo, passado anos de trabalho, merecedor de um amparo espiritual para retornar à carne, para reparar, ele pede a possibilidade de vir como o segundo filho do casal. O problema todo, e aqui a gente está falando da questão do perdão, é que a Raquel já vem do mundo espiritual com a proposta de ter intimamente e espiritualmente perdoado o Segismundo que matou o seu marido na encarnação anterior. Mas o Adelino, ele vem para a encarnação e ele lá no mundo espiritual disse, tá, eu prometo que eu vou, então eu vou perdoar o meu algoz. Vem na carne, faz aquilo que a gente comentou antes, que lá a gente promete, vem aqui e esquece. O Adelino esquece o perdão do Segismundo. E aí o que acontece? Para vir como filho, é preciso que os pais aceitem receber o filho. Como é que esse processo de aceitação se dá? Só se houver perdão e amor. Não, E aí a turma tem que trabalhar muito para fazer isso. Aí um detalhe à parte para a gente, daí eu quis colocar essa questão, né, até para o pessoal que não conhece ainda a obra, né, e aqueles que estão começando, né, para ter aquela interação, né, da situação que a gente está abrangendo nesse intuito aqui de comentar a respeito da reencarnação, né. E aí um detalhe importante que vem fazer sentido com essa situação, né. Eu desencarnei hoje, desencarno essa noite. Eu vou chegar no plano espiritual da forma como eu sou interiormente aqui. Eu não vou, morreu, virou santa. Não, eu vou ser o que eu sou agora, com os meus vícios, com as vibrações que eu tenho, com as afinidades espirituais do que eu estou emitindo de energia, de pensamento, que eu faço, né, porque eu posso aparentar e agir de uma forma aqui, mas se eu não vivenciar isso aqui que eu estou falando, lutando pelo menos, né, porque defeitos todos nós temos, eu vou chegar no plano espiritual desse jeito que eu estava. Do jeito que eu estava. A farrapos, ou de uma forma boa, a forma como eu estou vivendo aqui, como é que a gente se prepara para o desencarne, né? Procurando viver da melhor forma possível, né? Então, o que aconteceu com eles ali é o que muitas vezes acontece com a gente. A gente acha que a família da gente está tendo um presente por nos aceitar ali. Não, muitas vezes nós é que fizemos errado. Então, a gente, né, tem que parar de achar que a gente é o santo da história e que está todo mundo só contra nós. Todo mundo na mesma marcha. Não, ninguém é mais do que ninguém, né? O que é importante que a gente guarde, ó, exatamente naquilo que tu falaste, tá? O que acontece? Vivemos uma vida física, convivemos, causamos dores, fazemos o bem, enfim, é uma, digamos, uma receita de muitos ingredientes. Quando nós desencarnamos, a única diferença é que a gente deixa a carne. E aí passamos a ser os vivos do mundo espiritual. Então, morrer na carne é ser vivo no mundo espiritual. Então, no bem da verdade, nós trocamos um estágio, uma forma do espírito se apresentar. A sua, vamos dizer, o seu almoxarifado de virtudes ou de imperfeições é exatamente o mesmo
do que tinha aqui. Então, preparar-se para desencarnar é fazer todo dia o aproveitamento das oportunidades do bem viver. Porque se bem vivermos aqui, nós aprenderemos a repetir no mundo espiritual aquilo que aqui nós fizemos. Então, não adianta achar que era um perverso aqui, era uma pessoa cheia de preconceitos, né? Enquanto digamos assim, ó, enquanto eu estou dentro da cerca da minha casa, eu estou bem, o outro lá que se lasque. Gente, todo comportamento da alma, que é enquanto viva, será o comportamento do espírito no mundo espiritual. Então, por isso que a gente precisa, para voltar para a reencarnação, estudar, reparar, refazer o modo de ser e prometer que vai tentar ser melhor. Todos nós viemos à carne com o intuito de melhorar. Ocorre que as tentações do dia a dia nos fazem desviar do propósito que a gente estabeleceu. Esse, então, é o plano reencarnatório que nós trazemos conosco, que o nosso benfeitor conhece, que quando nós viemos numa família do qual somos filhos, os pais conhecem o plano reencarnatório e aceitam nos receber, muitas vezes por misericórdia também de aprendizado, ou por mútuo aprendizado, ou por aprendizado do filho, né? Eles aceitam aquela condição. E a gente traz na vida todas as provas e dificuldades que vão nos favorecer experimentar e treinar o fazer diferente. A reencarnação é um processo muito complexo. Só que quando a gente, na doutrina espírita, tem a luz da clareza do processo, porque olha só, se eu tenho conhecimento dessa complexidade e começo a me perceber responsável por aquilo que eu faço, eu começo a me ligar que tudo aquilo que eu faço é aquilo que eu vou colher. Então, tudo muda na minha caminhada daqui. Então, eu começo a perceber se aquele meu familiar que me provoca, ou que aquilo ali, na verdade, é o exercício do perdão que eu preciso sublimar em mim, que aquela dificuldade vai me fazer treinar. Porque quando que a gente aprende? Quando a gente repete. Não é assim? Não tinha lá o Oscar do basquete, que dizia o seguinte, a mão santa, ele era apelidado. Ele falou, mão santa, eles não sabem quantas vezes eu treino a cesta. Então, treinar é repetir. Só que quando eu tenho conhecimento, e isso é a doutrina espírita que nos traz essa claridade, essa clareza, e ela me bota no centro da responsabilidade, não da culpa. Porque a doutrina espírita não nos acende a culpa e o remorso. Ela nos chama para a responsabilidade de fazer diferente o que ontem, por ignorância, eu não entendi. Então, olha como é bonita a doutrina espírita. Então, a oportunidade da reencarnação é assim, ó. Tá bom, meu filho, você não conseguiu fazer direito. Vai de novo. Tenta de novo. Não é assim como... Vamos pensar o seguinte, uma mãe que tem uma criança que está aprendendo a caminhar. Quando a criança levanta, quer dar o primeiro passo, ela vai brigar com a criança porque ela não conseguiu dar o passo? Não. Porque amor de mãe é mostra de amor de Deus. Amor de pai é mostra do amor de Deus. Então, ele vibra com aquele passo. E ele não culpa porque ele não conseguiu fazer 1, 2, 3 passos um atrás do outro. Mas se ele deu um, joia, muito bom. Aí tem um incentivo e assim é que Deus nos olha. Quando a gente vence pequenas percalços, elas nos habilitam a dar passos diferentes. E evolução é escada ascendente. Cada degrau, um aprendizado.
uma sublimação, ser diferente, aprender com o erro, tornar-me responsável pelo passo que eu vou dar. Não é verdade? Então, a doutrina espírita é maravilhosa quando ela nos torna tudo claro. E ela diz, ó, você é responsável. Você pode fazer. Queres colocar mais um pouquinho? Eu queria falar depois sobre o que é um completista. Só um comentário rápido. O Chico, né? Bom, o Chico é um aprendizado, é uma lição constante, é um amor que deixou para a gente exemplificado isso, mas na sua vida, no seu dia a dia, de que nós podemos vencer, nós podemos melhorar, nós podemos exemplificar e viver a solidariedade, né? E tem uma mensagem, uma frase atribuída a ele, né, que diz, né, que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todos os dias nós podemos começar de novo e fazer um novo fim, né? Então, o que eu quero dizer com isso, com o que tu falou? Nós não temos que carregar o remorso, a autopunição, a culpa, as dores dentro de nós pelos fracassos que nós tivemos. Por mais graves que eles tenham sido, não vão nos levar a nada isso. Só vai fazer com que a gente venha a desenvolver uma depressão, mágoas, tristezas, enfermidades no corpo. Por quê? Porque isso vai gerando um lixo tóxico mental, né? Então, basicamente, né, se a gente for falar de uma maneira bem básica, eu tenho o meu espírito, né, que vai, né, as leis de Deus, como nos diz a questão 621 do Livro dos Espíritos, né? Bom, Kardec ele foi perfeito com o Livro dos Espíritos junto com a espiritualidade. Então, a bússola da doutrina espírita da vida está ali, né? Então, ele traz ali o quê? As leis de Deus estão onde? Na consciência. Ah, mas eu fiz as coisas erradas. Ok, errei. Se eu ficar me enchendo, se eu ficar o tempo inteiro, eu não presto, eu sou isso, sabe? Aquela autopunição que muitas vezes a gente faz, a gente infelizmente às vezes cai nisso e a gente vê pessoas depressivas com isso vai gerando uma mentalidade destruidora contra mim mesma, contra mim mesmo, vai gerando todo esse lixo. Só que aí gerando no meu espírito. Ele vai transferir ao meu perispírito, que basicamente é um molde do meu corpo físico, é como se fosse o meu corpo físico, vamos dizer assim, de uma forma mais leve, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, menos densa, isso. aquela que nos É como se fosse assim, ó, o suco da laranja é o espírito, aquela parte de dentro ali é o perispírito, vamos dizer assim, basicamente nesse sentido, né? Vai transferir para ali. Só que como é que por isso que o meu corpo físico sente, porque ele basicamente é o molde, e como essa sujeira vai jogar para onde? Se eu não trabalho o perdão que vai aí sim limpando de uma forma positiva e feliz e criadora e construtiva daí de algo bom, né? Vai transferir e vai jogar tudo para o meu corpo físico, né? Não é à toa que a ciência hoje atesta que mais de 90% dos casos de câncer são em decorrência de mágoas, de tristezas, de ódios, de rancores, problemas no coração. Muitas pessoas que têm problemas nos joelhos é em decorrência dessa autopunição, porque sente todo o peso em si e descarrega no joelho. Então, a Joana de Anjos exemplifica muito isso nas suas obras também. O que é importante? Olha só, quando a gente fala de voltar para a vida física, trazendo as dores de outras vidas, o que é importante em cima disso que você coloca? É importante que a gente, dentro da nossa capacidade de abrangência, a gente analise a vida física daqui e agora. Então, em cima disso, eu estou num momento da minha vida física, eu olho para trás nessa encarnação, tá, gente? Nessa encarnação, não é nem na outra que a gente não tem acesso ali, né? Nitidamente. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque, inclusive, ele diz o seguinte, que a questão do esquecimento é um grande favorecedor para menores quedas. Mas vamos falar sobre isso que eu ia dizer agora. Nesta vida física, eu olho para trás e me questiono, me pergunto, remuo em remorsos aquilo que já está feito. Feito está. Eu não consigo mudar o ontem. Qual é o olhar que eu devo ter
para que eu não leve toda essa toxicidade espiritual que você falou ali. Eu olho para trás, eu reconheço que poderia ter feito diferente, que errei, que causei danos, imperfeições, botei lá no meu perispírito, que eu digo que é como se fosse um álbum de fotografia, uma fotografia péssima, péssima. Eu anexei a esse álbum espiritual experiências horríveis que eu não gostei, que hoje eu vejo que eu deveria ter feito diferente. Como é que eu devo me portar nesta vida? Não é nem na outra, que já passou. Nesta vida, eu olho para trás e eu me coloco como uma pessoa que hoje eu não faria mais o que ontem eu fiz. Porque hoje eu conheço. Porque agora, porque eu conheço o que é o bem e o mal que eu posso evitar, eu tomo uma nova postura. Então eu olho para trás com um olhar de compaixão comigo mesmo, de perdão comigo mesmo e digo o seguinte: eu farei diferente agora que conheço. Então eu não me culpo em remorsos que não vão somar nada. Uma pessoa com remorsos não soma nada para a sua existência. É preciso que nós olhemos para trás com responsabilidade e propósito de fazer diferente agora que eu sei. Então, eu digo muitas vezes, pessoas que têm dificuldade de dormir, por exemplo. Por quê? Porque à noite, eu tenho uma madrinha que sempre me disse o seguinte, ó, à noite os problemas são maiores. Por quê? Porque no silêncio das atividades rotineiras, eu penso, eu me lembro, e como eu não consigo atribuir a essa lembrança um auto-perdão, eu me culpo. Aí o problema ficou maior. Então, como é preciso que a gente olhe para trás? A gente olhe na seguinte condição: reconheço que fiz errado, não devia ter feito, mas não tinha capacidade espiritual, nem intelectual, e nem de raciocínio, e nem de responsabilidade para fazer diferente. Hoje, conhecedor de tudo isso, vou fazer diferente. Fica a dívida? Fica. Ela precisará ser reparada. Quando? Agora! Agora! Jesus disse: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Por quê? Agora é hora de fazer diferente. Agora é hora de pedir perdão. Agora é hora de posicionar diferente. Agora é hora de agir diferente. Agora é hora de trocar o modo de ser. Agora. É agora. Se a gente não se toca dessa oportunidade, eu me torno relapsa com a oportunidade e aí tem que esperar uma nova encarnação. Todo um processo, uma dificuldade, uma aceitação das pessoas com quem eu machuquei, que me aceitem, que eu volto, porque elas podem não aceitar. Então, agora é hora de fazer diferente. Mas eu só faço diferente quando eu tenho a atitude de fazer diferente. Então, agora é a hora de fazer diferente. Então, é muito, muito, muito importante que a gente aproveite. E aí, já olha, o tempo já está se estendendo aqui. O que é um completista que nesse capítulo 12, o André Luiz diz, você falou completista? O que é um completista? Olhem que coisa mais linda. Aí vem a nos, digamos, selar com aquilo que a gente estava falando agora do aproveitamento da oportunidade. O que é um completista quando ele vem para a reencarnação, né? O completista é o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as oportunidades construtivas que o corpo terrestre lhe oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos a oportunidade
muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos por lá, fazendo alguma coisa útil para nós e para outrem, mas por vezes desprezamos 50, 60, 70% e frequentemente até mais das possibilidades. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós o agravante de termos movimentado energias sagradas da vida em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Então, para a gente, vamos trazer para palavras mais compreensivas o que é um completista. Um completista não é um espírito perfeito, que agora vai lá. Não, o completista é aquele que completa todo o projeto reencarnatório e cumpre todos os itens lá listados no plano reencarnatório. Quando a gente completa todos esses itens, nós nos habilitamos para mais degraus, para reencarnações melhores. E aí ele diz o seguinte, que nós só não somos completistas porque nós botamos no lixo quase todas as oportunidades que nos são dadas para fazer uma boa encarnação. Então, o que é importante? Aí o André Luiz diz o seguinte, mas existe espíritos completistas? Ele diz, existe poucos, porque quase todos nós, no contato com as emoções mais egoístas, mais rápidas, nos prazeres mundanos, nos esquecemos de todos os itens lá listados no plano reencarnatório. Então, que a gente desperte para isso, para as possibilidades que nos foram dadas, que nós ajudamos a montar e que nós aceitamos cumpri-las. Que a gente se busque o propósito de completar a tarefa. E aí sim nós seremos completistas. É difícil? É difícil. Mas não é impossível. Ao espírito são dadas todas as oportunidades. Bem fazer é da vontade e do propósito próprio. É isso aí. Quer colocar alguma coisa para nós terminarmos? Como nos traz ali também a questão do livro dos Espíritos, né, que fecha com essa colocação que tu fez, né, todos nós fomos criados simples e ignorantes, todos da mesma maneira, nenhum com privilégio dado por Deus, né. Alguns aprendem, embora poucos, pelo exemplo dos erros dos outros, mas a maioria, que nós nos enquadramos ainda nisto, aprende pela dor, né? Então, de tanto bater a cabeça na parede, uma hora entende que bater a cabeça na parede vai doer se eu for ali de novo, bater a cabeça. E aí aprende com aquele erro. E na medida que nós vamos conseguindo aprender, sem ser buscando pela dor, sabendo, né, que se eu for fazer aquela caminhada naquela estrada ali, eu vou cair, eu vou me dar mal, né? Então eu não vou por aquele mesmo lado, né? Na medida que eu vou conseguindo assimilar esse conhecimento, eu vou fazendo de verdade aquilo que Jesus coloca, né? Aí de fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que a mim fosse feito, né? E a reencarnação é esse presente, né, dado por Deus, porque me permite, né, voltar e corrigir e fazer certo, né? Eu posso evoluir mais rapidamente na minha encarnação? Posso, mas vai depender da minha atitude, né, da minha determinação em fazer certo, né? E aí a gente vê muitas vezes, eu passo um período, as coisas estão indo tudo muito bem, daqui a pouco dá uns atrapalhos. Eu estou indo muito bem, daqui a pouco dá uns atrapalhos. Sim, porque se eu tivesse que quitar tudo que eu vim aqui para resolver nessa encarnação, tudo de uma vez só, eu não teria suporte. Capacidade humana e espiritual da gente resolver. Eu não conseguiria suportar essa questão. Eu não teria como fazer tudo isso de uma vez só, né? Reparar tudo isso, né? Não tem como. Então, eu respiro, vivo aquele período de calma, de tranquilidade, e aí vem as provas.
aí eu respiro de novo, aí vem as provas, né? Mas e a gente não pode esquecer nunca também, né, que, como tu disse, né, a gente, ao reencarnar, durante o processo da reencarnação, existe um anjo guardião, como nós dizemos, né, existe um espírito que está ali destinado a cuidar desse processo junto comigo, a me acompanhar durante toda essa encarnação e muitas vezes depois do desencarne também. E em outras encarnações, às vezes, também eles vão estar sempre junto comigo, acompanhando, né? Débora, nunca estaremos Nesse, sós. Nós nunca é, estaremos sós. a, Seja um, seja outro, os benfeitores, a alegria do mestre, de quem nos ensina, é que aprendamos. a nossa vitória é a vitória deles, né? Exato, não é assim que eu falei lá com a mãe que vê o filho dar os primeiros passos? E assim depois caminhar, a se tornar uma criança que cresce, que vai indo para a escola, que vai aprendendo, que vai estudando, vai para a faculdade, vai sendo um profissional. A alegria, qual é a alegria? Qual é a felicidade de uma família? Quando seus filhos são do bem, que eles produzem o bem. É isso que traz felicidade. E Que assim ninguém é se nosso sinta pai. sozinho, né? Que ninguém precisa se sentir sozinho, vamos dizer. Daqui a pouco pode ter algum irmão aqui que está agora junto com a gente aqui. Ou que posteriormente venha escutar. Ah, eu não sou casado, eu não sou casada, ah, então eu sou uma pessoa sozinha. Não. Nenhum de nós nunca está sozinho. Nenhuma Não. prece, nenhum Tanto que no auxílio deixa de processo vir. reencarnatório, nós temos o benfeitor que vai nos acompanhar, determinado já no início do plano reencarnatório. A gente vem e reencarna, daí depois tem todo o processo da fecundação. Isso aí é outra, tem muito Sim, assunto para a gente outras falar, questões mas posteriores. muita questão posterior. Aí a gente nasce no mundo físico, nós temos o nosso benfeitor coladinho com nós, pelo menos, não, pelo menos não, coladinho, que eu digo, é todos os momentos, até os 7 anos, aonde se completa a primeira fase da reencarnação. Depois nós teremos um novo ciclo dos 7 aos 14, aonde não, o benfeitor começa a ficar do ladinho, só preparando para aquele espírito ganhar sua autonomia lentamente, de olho, cuidando, intuindo, assessorando. Nos 14, uma nova fase até os 21, onde o espírito começa a tomar autonomia das suas ações, mostrar que veio, na experienciação das suas tendências, começa a querer consertar, melhorar um pouco aqui, piorar outro ali, se ela não tiver, né, com boa condução. Por isso que a educação e a presença da família se torna importante nessa orientação. Depois, aos 21, nova etapa da vida adulta. E o benfeitor vai estar sempre do lado. Basta que nós o chamemos. Então, num momento de dificuldade do dia a dia, aonde eu me coloco na dúvida do que fazer, está certo ou está errado? Eu posso me perguntar, isso soma ou atrasa a minha encarnação? Isto é a atitude do espírito que quer dirigir para o melhor o espírito encarnado, que quer dirigir para o melhor a sua encarnação. Para quem que a gente vai recorrer e perguntar conselho? Para o nosso benfeitor, através da oração. A oração foi o mecanismo que o Pai Maior nos deu para a gente dar uma ligadinha. Alô, benfeitor, né? O que eu faço? Nessa dúvida, me diz, me intua, me mostra. E aí vem uma pessoa que te dá uma palavrinha, um conselho, alguém despretensiosamente toca no assunto, vai te dando uma luz, uma circunstância te conduz para aquilo ali. Por quê? Porque nós nunca estaremos desassistidos. Basta saber a quem nós chamamos. Então, se eu chamo o meu benfeitor, se eu chamo o meu anjo da guarda, se eu chamo os espíritos que estão nos assessorando, nós temos família espiritual que está lá no mundo espiritual nos endossando a nossa encarnação. Se a gente ora, abre esse canal de comunicação, as coisas se clareiam, as respostas vêm claramente.
basta que eu, na consciência da minha responsabilidade encarnatória, faça uso dos mecanismos corretos. E peça ajuda. Peçamos ajuda. Peçamos. Quem pede se abre para receber ajuda. E eu acho que é isso, porque senão a gente vai se estender demais. Já passou 1h15, né, Débora? Eu não sei se a gente quer colocar qualquer coisa para o pessoal, senão o assunto de reencarnação é muito lindo, a doutrina espírita. Não, vamos trabalhando em partes aqui, até conforme nós já comentamos antes para o pessoal. Pessoal, eu vou estar posteriormente agendando outras lives aqui com a Elisete, para a gente trabalhar essa questão da reencarnação passo a passo. Porque se a gente for falar... É muito complexo, é muito complexo. A gente pode passar um dia inteiro e a gente não vai trabalhar tudo. Então, vamos trabalhando parte a parte, por quê? Porque é mais interessante a gente trabalhar parte a parte, pegar determinados tipos de reencarnação, depois trabalhar essas questões passo a passo. Porque... Os próprios casos, né, Débora, do capítulo, que ele cita casos de exemplo, como funciona. Sim, e além de toda essa questão, até como comentando assim, na live que eu fiz há umas 2 semanas com o Tony, né, e o pessoal que estava aqui junto, sabe, posteriormente eu vou estar chamando ele para a gente completar a questão do Memórias do Suicida, né, entre setembro e outubro já encaixa, né, por quê? Porque nós já estamos no meio de agosto, esse ano está passando muito rápido. Então, quando a gente estiver finalizando aquela parte ali, não sei se 1 ou 2, porque, né, então aí a gente pode estar trabalhando junto. Por quê? Porque trabalha essa questão de uma forma muito linda, e eu sempre comento aqui a respeito do Memórias de um Suicida, é uma obra que eu também amo, e trabalha muito bem essa questão também, não só por serem espíritos suicidas, mas porque trabalha e exemplifica muito bem como é que acontece essa questão do processo reencarnatório. Do processo reencarnatório. Exatamente, do reconhecimento do que foi feito, não ficou bom, e aí no arrependimento busca-se novas oportunidades. Exatamente. Bom, pessoal, conforme eu já tinha colocado no começo, só fazendo um comentário, na próxima sexta-feira, nós vamos estar aqui fazendo uma live com a Marta Antunes. Ela é vice-presidente da FEB, né, da Federação Espírita Brasileira, a respeito do tema Mediunidade com Jesus, para trabalhar o tema também do Bezerra de Menezes, né, que contribuiu e muito na questão da mediunidade com Jesus pela forma que ele viveu, né, viveu isso no seu dia a dia, na sua vida e obra foi isto, e contribuiu na questão da criação e desenvolvimento, vamos dizer assim, da FEB, né, da Federação Espírita Brasileira. E que nem eu tinha já prometido no começo, então vamos ver aqui os comentários que o pessoal colocou, né, fazer essa leitura, e aí vamos comentando em cima disso. Se alguém quiser fazer alguma colocação, a gente faz esses instantes finais, assim, aproveita nessa forma aqui e desse sentido, né. E a nossa irmã Karen entrou dando boa noite. A Karen estuda conosco, pessoal, nesses estudos da terça-feira, junto com a Elisete também. Eu também estou nessa mesma turma com a Karen, né, Karen? A turma que a gente está estudando a respeito da obra dos mensageiros, né? A Lúcia Farias nos dando boa noite também. A Lúcia Farias também aqui sempre junto. O Luiz Henrique também, boa noite a todos. A Helena participa de um estudo comigo a respeito do estudo de mediunidade, né, com o pessoal do Centro Espírita Raimundo Mariano Dias, né, de forma online. Então, no domingo de manhã, esse domingo a gente estava junto, né, Helena? E a Lídia Vitória também aqui nos dando boa noite. A Claudineia Resch, né, que pronuncia... Se eu pronunciar errado, aí desculpa aí, pessoal. Colega de estudo. Colega de estudo também, empenhadíssima em aprender, é muito lindo o esforço da gente ver, é muito lindo. A Lourdes Lira é lá de Recife, ó, mais uma, outra irmã muito, muito querida, que está sempre dando força aí para esse trabalho que a gente começou há 2 meses, e é uma alegria poder trazer, sabe, pessoal, a doutrina espírita, independentemente de quantos venham, é algo que eu sempre comento, sempre procuro colocar, e eu
gravou na minha cabeça, assim, porque me tocou muito o ensinamento de Madre Teresa, né? Não importa quantos estejam, a gente quer levar o amor e o carinho a todos. E ela sempre dizia, né? O que eu faço pode ser uma gota no oceano, mas sem essa gota, o oceano seria menor, né? A nossa irmã Ângela Rosa, boa noite. Processo de reencarnação é uma oportunidade que cada um tem de lapidar suas más tendências. Com certeza, né? Ó, o que ela Santos, diz, ó, que cada um tem cada um tarefa tem. individual. Não, tarefa individual de É cada mais um. fácil jogar nos outros a culpa, né? Se olhar no espelho dói. A Lisandra, também nossa colega de estudo. Muito interessante, diz a Lisandra. Claudineia, o amor cobra. Foi comentado antes, o amor cobra a multidão de pecados, exatamente. Só o amor cobre multidão de pecados. A Se for Lisandra. diferente disso, só faz um monte dos pecados ficarem maiores. A Lisandra, ser responsável pelo conhecimento adquirido, com certeza. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade sobre os atos que praticamos. Né? A Lisandra é egrégora. Isso, essa coisa de que nós não somos sós, nós somos a soma dos pensamentos, das atitudes. A somatização de várias encarnações, né? Isso aí. A Karen, logo irei estudar esta obra após. Opa, tô com Isso, soluço, pessoal, desculpa de missionário é a terceira obra. Essa turma está estudando Mensageiros conosco. Logo, logo Isso. essa turma vai entrar para missionários, porque essa turma de missionários é outra turma ainda, né? Mas logo, logo a gente chega. Nossa irmã Lourdes Lira colocou as mãozinhas ali, de oração e agradecimento. A Claudineia, o perdão é a única saída. Sem perdão não há libertação. Não tem como. A gente pode ver até mesmo por questões de obsessão e desobsessão. Sabe que olha a Helena, outra estudante dos Mensageiros. Esses dias eu pensando, até comentando, pessoal, às vezes a gente pensa, olha, nas questões familiares da gente, às vezes a gente reclama do fulano, do ciclano, e por aí vai, né? E eu questionando comigo, e a gente também é falho, né? A gente não é perfeito porque a gente está aqui comentando, a gente está aprendendo um com o outro. E aí fazendo comentário assim, rápido, eu pensando assim numa questão que me incomodava muito, né? E eu, sabe, naquele pensamento, e não me livrava, e orando, e aquilo me atazanando, como se diz. Daqui a pouco, assim, sabe, eu escutei da espiritualidade assim, poxa, mas se tá difícil assim, imagina para aqueles que não gostam ainda de ti, que estão desencarnados. Aquilo me deu uma vergonha. Eu pensei, é verdade, eu tenho que, como a gente diz, a gente tem que criar vergonha e tentar se melhorar, porque a gente se acomoda muito fácil, né? É a atitude, é saber que nós somos responsáveis pelo resultado dos nossos passos. Isso aí. A Regiane Mota, chegando atrasado, mas chegando. Estava na live da Edna, Tony e Eide. Geraldo deu problema na internet, mas agora aqui, Débora, ver o início gravado. Não, com certeza, pessoal, fica gravado aqui. Eu tô aqui na página, todas as lives feitas ficaram aqui. Uma ou duas no início, no máximo 3, foram feitas no meu perfil. E até mesmo essas eu vou estar posteriormente colocando no canal do YouTube. Já tem bastante material no canal do YouTube, mensagens, algumas lives já estão ali, a do Geraldinho, a do Tony eu já coloquei também e outras. Então, convido vocês a estar lá assistindo no YouTube, né? youtube.com/amigos de nosso lar. E se for produtivo, né, vamos divulgar para as pessoas. Vamos levando adiante. Com certeza. O atraso ou estar olhando posteriormente não é problema. A gente está aí para se ajudar e um apoiar o outro. E, Rejane, eu também estava com o meu celular aqui na live, acompanhei antes de entrar aqui ao vivo, estava aqui acompanhando também. E a gente... dizendo pro pessoal, Amigos da Luz é o canal do Tony, a Ed também tem Mensageiros de Cristo, Brasil, Estados Unidos, também faz um canal no YouTube lindo, belíssimo, então a gente está aqui para se apoiar e um ajudar o outro, né? Tá certo também, procuro sempre estar seguindo e me ajudam muito também, né? Em todo lugar nós podemos ser multiplicadores do Evangelho de Jesus, da doutrina esclarecedora, que é essa doutrina espírita. Sim. Então, não sei se vai continuar vendo as mensagens para a gente fazer o fechamento. Então... Eu vou só terminar aqui com o pessoal para a gente... Aí a Nádia, né, com as mãozinhas, aí a Regiane também. Newton Francisco, resignação e perdão, reforma e atitude
caridosa conosco e com o semelhante. Com certeza. Regiane, verdade, nossa reforma íntima é preciso. Aí, Newton Santos era um narrador, estou eu com Newton Santos na cabeça, Newton Francisco. Nossos mentores nos intuem no progresso, entretanto, nossos pensamentos carregados de interesses pessoais nos atrapalham na jornada. Aí é preciso tomar a direção da encarnação. A questão, só um comentário rápido, a questão 459, se não me engano, do Livro dos Espíritos fala, né? O Kardec questiona, né? Os espíritos nos intuem, né? Nos direcionam, são outras palavras, né? Nos guiam, vamos dizer assim, né? Muito mais do que a gente imagina, né? Na maioria das vezes são eles que nos conduzem, vamos dizer assim, né? Mas isso vai daquilo que eu estiver vibrando. Se eu vibrar na dor, eu vou me afinizar à dor. Se eu vibrar na alegria, na superação, vou me afinizar a isso. Mas o meu livre-arbítrio é... Em Débora, na verdade é o seguinte, os meus amigos físicos são aqueles com quem eu me afinizo. Os meus amigos espirituais são aqueles com quem eu me afinizo. Então, se eu tenho um amigo aqui que eu não gosto, que eu não quero, eu só não convivo com ele, ele deixa de ficar perto de mim. Assim é a convivência com o mundo espiritual. Exatamente, com certeza. A Regiane Mota, gratidão pela bela... Não, gratidão, bela live. Muito obrigada, Regiane. Muito obrigado pelo carinho. E eu sempre digo a todos, eu amo vocês, vocês fazem parte e ajudam a minha vida a ter mais sentido. E espero que a gente possa estar colaborando, que sozinhos não somos nada. Eu sempre carrego comigo o lema do Bezerra, né? Sozinhos somos pontos de vista e juntos somos união, né? Então é assim mesmo. Claudineia de novo aqui, ó. Como é bom te ouvir, gratidão. Gratidão mesmo. Opa, peraí que achei aqui. Newton é uma das ferramentas para a construção de abrir os caminhos do progresso espiritual. Exatamente. Lourdes Lira, muito bom, gratidão. Nádia, lindo e verdadeiro. Aí nosso irmão Lúcio colocou as mãozinhas. Luiz Henrique, ótima live. Parabéns, obrigado pelo aprendizado. A gente é que agradece. Ó, o Tonhão aí, Tonhão. O Tony Bicari, cheguei. Boa noite aos amigos. Boa noite, Tony. Muito obrigado pela força sempre. Pessoal, como eu falei antes, ó, o Tony, a Eide, né, o Geraldo Magelo, nosso Geraldinho de Minas. Outro Geraldinho que é de Minas Gerais, eu ia dizer o Geraldinho de Minas, mas os dois são de Minas. São pessoas muito queridas que me dão muita força, que a Elisete também, eu sempre digo isso a ela. Então, gratidão sempre pela oportunidade, né, de estar no estudo, pela força, pelo apoio, porque são pessoas que eu converso não só aqui que a gente está conversando agora, mas fora também, e, sabe, sempre prontos a ouvir e a estender a mão, né? A gente percebe através dessas atitudes, né, que a gente tem a nossa família espiritual também, né? E isso é que ajuda a fazer sentido, né? A Helena, maravilhada. A falta de óculos às vezes faz isso, pessoal. Acho que é a idade. Maravilhado com a live. Gratidão. A Angela Live teve uma frase de André Luiz que me chamou a atenção. O diamante perdido no... Desculpa, pode ler. Essa frase é muito linda. Ela diz o seguinte, ó, que o diamante perdido no lodo por algum tempo não deixa de ser diamante. Gente, nós somos filhos de Deus. Nós não somos qualquer coisa. Nós somos filhos. Então, se nós muitas vezes nos envolvemos em algum lodo, nunca deixaremos de ser diamantes preciosos, filhos de Deus. Que a gente resgate essa filiação, que a gente aprenda a chamar de Pai. Pai, nos ajude. Pai, nos socorra. Nós sempre seremos os diamantes, filhos de Deus. Mesmo que, de vez em quando, podemos escorregar. E quando é que o André Luiz começa vamos dizer assim, o seu acordar, a sua redenção no plano espiritual, na medida que ele clamou a Deus. O amparo estava ali, né? Isso. E aí, o Clarencio, né, que o socorre, né, vem ali, né? Mas então, só foi socorrido no momento que ele quis ser socorrido. Exatamente, que ele se endereçou a Deus.
E Clarencio esteve ali para todos, mas nem todos quiseram o acolhimento, né? É E é assim isso que a gente conosco. faz, né? Então, a gente lembra daí nesse momento de Jesus, né? Jesus está na cruz, no momento derradeiro da sua desencarnação lá na cruz, aí dois ladrões ao seu lado, né? Um jogando pedra em Jesus, xingando, 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 né? Mas tu não é o filho de Deus, e papapá, aquela coisa toda. O outro não, o outro se arrepende, né? Ah, Senhor, lembra-te de mim quando chegares ao Pai, né? Não, ainda hoje estarás comigo no paraíso, Jesus responde, né? É a Então, mudança de se enxergar de modo diferente e se apresentar necessitado e se abrir com humildade para fazer melhor tudo aquilo que deu errado até então. exatamente, uma parte que eu gravou na minha cabeça também que a gente pode buscar em Mateus 7:7, né? Buscar e achareis, né? Batei na Pedis e porta, abrir-se-vos-á. pedir, Isso aí. e nós vamos sempre, sempre encontrar, né? É a É, resposta. sempre é hora de nos posicionarmos e nos entendermos e nos enxergarmos como diamantes. Sempre é hora. Basta que eu queira. Então, É, só para ficar um resumo, então, se não acaba ficando muito comprido, reencarnação é uma oportunidade de fazer diferente no retorno à vida física, aonde eu darei melhor resultado, ao passo que eu me coloco como responsável pelas minhas atitudes. As minhas atitudes serão melhores e com uma resposta melhor de acordo com o meu grau de compreensão. Então, tudo aquilo que eu compreendo diferente, eu respondo diferente. Se ontem eu não respondi bem, é porque eu não havia compreendido bem. Não é, nunca será tarde para retomar uma nova postura. Que a culpa, que o remorso nunca sejam nossos companheiros, e sim o propósito, a fé, a esperança e a certeza de que somos filhos de Deus, com irmãos certeza. do Cristo, que é nosso companheiro de todas as horas. E que a gente tem uma grande exército, que tem um grande exército de trabalhadores que vibram com os nossos despertares e a nossa decisão de fazer diferente. Que a Com gente guarde certeza. como isso, como final. Com certeza. Só finalizando aqui, Lisete, daí já te libero também, e libero o pessoal aqui para a gente finalizar, pessoal. Ó, o Tony aqui. Vou assistir a live gravada depois, tá? O Lar da Redenção. Ah, com certeza, Tony. Eu assisti um começo também daquela live lá de vocês e vou assistir depois também. Valeu, Tony. Obrigadão. Tamo junto, Tonhão. Lisandra, excelente, parabéns e obrigado pelo aprendizado. Nós que agradecemos. E a Lourdes Lira, lindo demais. É isso aí, pessoal. Nós agradecemos pela força, nós agradecemos pela força e pelo apoio de todos vocês, né, pelo carinho, sempre juntos aqui para levar a doutrina espírita, esse amor, esse carinho, esse consolo. Estamos juntos para aprendermos uns com os outros. Os amigos de nosso lar nasceu com este intuito. Eu sei que existem pessoas que não têm como ir à casa espírita, independente às vezes da distância, seja qual for a situação, isso não importa. E graças a Deus existem muitos canais também com este mesmo intuito, com esse mesmo carinho, né? E somos aqui para nos unir, somos todos irmãos, né? Então, que possa estar contribuindo a você, se vocês quiserem, posteriormente, tiver algum questionamento, podem colocar aqui, chamar no Messenger, né? Colocar, eu estarei repassando para a Elisete, se vocês quiserem fazer alguma colocação, e vou estar agendando para outro dia ela estar aqui conosco também. Para a gente continuar os exemplos encarnatórios. Exatamente, que a gente apenas comentou o capítulo 12, né? Então, se a gente E por fosse cima, comentar. para falar a verdade, nem por cima. Ele é muito profundo. Ainda temos mais questões, mas vamos É isso aí. fazendo parte a parte, porque temos a encarnação inteira pela frente. Não Aliás, temos olha só, pressa. se alguém quiser estudar mensageiros, essa turma que eu estou
que eu estou coordenando, nós estamos bem no comecinho de mensageiros. Caso queiram, pode mandar uma mensagem para a Débora, a gente encaminha. Os estudos são online. Então, o que acontece? A pandemia nos abriu tantas portas de aprendizado, oportunidades de apreender conteúdos que nos abram a cortina e nos ofereçam caminhos mais produtivos. Então, se alguém quiser estudar, estamos aí no capítulo 4 ou 5. Acho que nós estamos no 4. Bem no comecinho. No capítulo 4. Estamos no 4. Está bem no comecinho. Olha aí, mensageiros. E depois, quando chegar em missionários, já está bem treinado. Com certeza. Então, eu convido a ti, Elisete, a fazer a nossa prece final para nós estarmos encerrando com os nossos irmãos. Então, gratos pela oportunidade que temos, a oportunidade de tocar o nosso coração e tocar o coração de pessoas de longínquos lugares. Tomemos a consciência de que a vida é uma sintonia perfeita, que o instrumento que me é dado tocar, a beleza de sua harmonia e de sua música dependerá da minha vontade, do meu comprometimento e da minha decisão de fazer parte dessa grande orquestra. Que os nossos corações sejam semeadores da palavra do Cristo, aonde o amor é a tônica principal. De resto, pedimos humildemente que os benfeitores nos auxiliem a carregar esse fardo que por vezes pesado, mas com a ajuda do Cristo, ele nos disse que é mais leve. Que o nosso coração esteja sempre aberto a querer ser melhor e assim construir a nossa encarnação. E que a nossa vida aqui e no mundo espiritual seja de acordo com as nossas obras. Que a luz e a paz nos acompanhem e que assim seja. Que assim seja. Um recado final que eu ia me esquecendo de dar para o pessoal, e até digo a ti também, Elisete, né, a todos que estão aqui nos ouvindo e posteriormente estarão ouvindo. Como eu disse antes, na sexta-feira a gente vai estar aqui com a Marta, né, conversando sobre mediunidade com Jesus, mas no domingo, dia 14, às 5 da tarde, aí nós não vamos estar fazendo a live de noite, vamos estar fazendo mais cedo, às 5 da tarde. Por quê? Porque, a não ser que haja algum detalhe, daí eu estarei avisando aqui na página. Porque no segundo domingo de cada mês, eu tive conversando com o Nelson, que fez outro dia uma live a respeito de autodescobrimento, que é da Joana de Ângeles. Nós conversamos apenas uma parte do segundo capítulo também. Nós vamos estar fazendo uma live, nós vamos estar fazendo todo o segundo domingo do mês, e quando precisar mudar, nós vamos estar avisando, bate-papo com Joana de Ângeles, porque nós vamos estar abordando as questões psicológicas que a Joana de Ângeles aborda nos seus livros, com temas diferentes a cada mês, né? Então, nós vamos estar conversando até em decorrência do Dia dos Pais, que é na semana que vem, aqui no Brasil, né? Nós vamos estar conversando sobre essa questão da paternidade, né? Então, nós vamos estar falando sobre isso às 5 da tarde. Por que às 5 da tarde? Porque aqui no Brasil é às 5. Mas o Nelson, embora seja brasileiro, ele mora em Portugal. Em Portugal são 4 horas a mais. Então, lá já vão ser 9 da noite. Então, nós vamos estar fazendo isso, e aqueles que puderem estar aqui assistindo, sejam bem-vindos. Os que não puderem estar naquele momento, não se preocupem, vai estar aqui gravado, e como eu disse, posteriormente é colocado com calma no YouTube, tá bom, pessoal? Então, um forte abraço a todos, que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos guiem, e que assim seja. Até lá.